E se nós fosse aquele par que todo pé calçado quer ter? E se nós fosse aquele casal que todos no beliche quer ter? Não me abandone antes de me querer, porque se você fores, eu também forei. Não há frise nessa banda que não furei. Algumas sujaram minhas calças e outras deram-me dor de cabeças, para nunca mais eu jurei. E se nós dois juntos ficasse, e se euisse para o céu e ninguém de mim lembrasse, e se amanhã nós se gostasse e se amasse, daí nós namorasse. Não há hora que pessoas não choram e não ligam o que dizer a esse povo. Pode falar muita coisa nova, e se você não ouvir, eu também não ouvo. Muito obrigado. Hassan Ramadan e João. É assim que começa o programa Culinar-te desta semana. Hassani, e se nós fosse? Saudações a todos. Muito obrigado, muito obrigado. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer pelo convite. É sempre um prazer estar aqui. Muito mais em frente de... a gente sabe como é que é. Yeah. Hassani, como é que vai a disposição? Está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Eu sei que todos em casa já ouviram falar do Hassan, mas eu gostava de saber de ti na primeira pessoa. Quem é Hassan Ramadan? Hassan Ramadan, João, Hassan Ramadan é um poeta, posso assim dizer, é poeta, além de poeta, tenho que falar também o que sou mais. Podes falar, então, quando disseste que já ouviram falar do Hassan Ramadan, eu penso que já ouviram, mas ouviram mais como poeta ou designer gráfico. Mas vou falar mais de Hassan Ramadan como poeta. É um poeta nascido no distrito de Mucuba, na província da Zambésia, que começou a sua carreira de poesia muito cedo, quando eu era ainda muito novo, mas eu apenas declamava. Fazia as declamações de textos dos meus irmãos. Já em 2012, 2011, comecei a escrever os meus próprios textos, comecei a gravar os meus textos e daí considerei-me poeta Hassan Ramadan. Poeta Hassan Ramadan. Mas quando é que surge mesmo o interesse pela poesia? Será que acordaste numa manhã e decidiste que queres ser poeta? Ou quando é que surge mesmo? Como eu disse, eu já declamava, mas declamava porque aquela vontade de querer participar em concursos nas escolas, mas não tinha aquele amor ou aquele interesse pela poesia, mas era porque queria participar nos concursos. Mas nos anos 2011, 2012, 2011, eu estava no Parlamento Infantil como secretário do distrito de Niquadala. E numa das atuações, o meu presidente criou um poema muito bonito. Fizemos um quarteto, porque éramos quatro ou três poetas. Não éramos poetas, éramos apenas membros do Parlamento Infantil, mas que queríamos apresentar aquele poema dado pelo nosso presidente. E do jeito que apresentamos, eu senti que realmente era aquilo que eu podia fazer, é aquilo que eu queria fazer. A partir daí comecei, porque ao invés de ser dado textos de declamar, por que não começar a escrever? Por que não fazer os meus próprios textos? Daí, de 2012, 13, 11, 12, comecei a fazer os meus próprios textos, a declamar os mesmos. Uau, uma história muito interessante. Mas como é que foi a tua infância? A minha infância na poesia? Na poesia, na vida social. O que mais te marcou na infância? O que mais me marcou na infância? Amigos. Amigos. A minha infância sempre foi uma infância de muitos amigos. Eu sempre tive amigos, sempre tive pessoas que estiveram aí para mim. Então, quando eu ia à mesquita, tinha amigos específicos da mesquita. Escola, tinha amigos específicos para a escola. E em casa, tinha amigos específicos de casa. Então, sempre tive amigos em muitas ocasiões da minha vida. Quando estava no Parlamento Infantil, eram também amigos que eu tive e eram pessoas diferentes que, se calhar, quando estivesse em casa, não eram os mesmos deputados do Palmo e Meio que estavam comigo. Então, sempre tinha essa diferenciação. O que mais me marcou são as amizades que eu tive durante a infância. Quer dizer que tiveste amizades construtivas, não é verdade?
Amizades construtivas, porque muitas das amizades, quer dizer, quando eu era mais novo, as amizades que eu tive eram mais amizades que eu é que ensinava as pessoas. Eu é que sempre puxava a orelha àquelas crianças. As mães, os seus pais, os encarregados de educação, confiavam a mim como se sabiam que o filho, se não está em casa, está em Cadasan. Então, eu me considerava líder de algumas crianças. E eu sempre me sentia lisonjeado porque cada dia tinha que ter uma aprendizagem. São pessoas que eu ensinei a ler, são pessoas que eu ensinei a escrever, que eu motivei a frequentarem a escola. Então, isso me motivou bastante. Ao andar do tempo, consegui entrar já no meu nível secundário, já fazia o parlamento infantil, conheci pessoas que, além de ensinar, também aprendi muito com as pessoas, pessoas que me ensinaram muito, pessoas muito experientes que me motivaram na vida, que até hoje algumas dessas pessoas eu uso como inspiração. Estou-me a referir do próprio presidente do parlamento infantil, o Manuel Nopea, estou-me a referir do Muzaffar Afana, também, que é um escritor que eu admiro bastante. Então são pessoas que sempre convivemos com essas pessoas e convivi com essas pessoas sempre e aprendi muito com as pessoas. Então a infância foi marcada com muitas amizades de diferentes níveis, lugares onde eu aprendia, lugares onde me ensinavam, assim mesmo. Contudo, o Hassani acabou mostrando que foi muito dedicado aos estudos, muito dedicado às amizades. E na adolescência, será que tinha tempo para namorar? Como é que era? Será que era o dono das palavras, não tinha dificuldade em paquerar? Porque quem olha para um poeta acha que o poeta é dono das palavras. É só chegar lá, começar a dizer quando eu durmo, não durmo, quando te vejo meu coração pila matago, mas fazias isso? Eu sempre gostei de estudar, se calhar foi graças aos meus pais que incutiram isso na minha cabeça, que a escola em primeiro lugar. Eu não fazia nada, era apenas uma criança que acordava para comer e dormia para acordar, acordava para dormir, e não fazia nada além de ir à escola. Então, além disso, os meus pais que sempre criaram isso, incutiram isso na minha cabeça, que estudo em primeiro lugar. E eu, através da mensagem de estudo em primeiro lugar, como eu disse, transmiti também para algumas pessoas que se calhar até hoje já podem não ter chegado onde eu cheguei, mas já têm o básico, que podem criar uma vida e estarem bem na vida. Respondendo à questão, eu sempre... Será que é tão difícil, Hassani? Eu já tive pitas, posso assim dizer, tive pitas. São aqueles relacionamentos de infância que... E muitas, posso assim dizer, muitas, mas eram amigas, posso assim dizer. Eu nunca comecei a me relacionar cedo, mas questões de relação sexual, questões de beijo, para mim foi muito mais tarde. Eu só tinha pitas, aquilo de ver, eita, era minha pita, às vezes. Começar a rir, correr, bater bunda. Então, eu tive essas amizades e comecei a manter relações sexuais muito tarde, porque além das amizades que eu tive, não tive amizades que me influenciavam a ter esses tipos de relacionamentos. Frequentei o parlamento infantil, que eu sempre tinha que ser um exemplo, e essas coisas fizeram com que eu não adiantasse mais no atraso. Então fiquei um pouco, tinha amigas, é minha pita, então era normal ficarmos 2 anos, 2, 3 anos, só é minha pita, se fosse para beijo era mesmo mais ou menos o selinho, podemos assim dizer, mas sempre já tive essas minhas pitas, mas não era por causa de poesia, era mesmo porque... Era mesmo porque tinha que ter pitas. Era mesmo por isso. Sabe, a coisa mais engraçada é que nunca usei poesia para a minha vida pessoal. Sério? Nunca usei poesia para a minha vida pessoal. Na verdade, quem olha para o Hassani acha que o Hassani sempre usa a poesia para paquerar. Não, devem primeiro me tentar, né? Então, usar a poesia para paquerar, eu penso que agora já não é isso.
as pessoas agora esperam: olá, tudo bem? Gostei de ti, quer namorar comigo? É isso. Depois aquilo passou, chegou agora já é: olá, tudo bem? Yeah. Tem GMPesa? Prontos. Uau, para que serve a empresa nesses casos? Então, já há uma evolução em termos de paquera. Já não é necessário a poesia, porque você pode chegar, querer paquerar com a poesia e se dar mal. Você chega ali, desde que eu te vi, eu senti que o meu coração está na tua. A mulher só vai ficar assim a te reparar. Você fala, no final ela, me quer ou não? Então, aí onde você vai ficar como se tudo que disseste não fez sentido. Então, a poesia é mais para entendermos o sentido das palavras e sabermos e nos expressarmos de uma forma diferente. E não para encantar as pessoas, para querer as pessoas, não. Mas para entender o sentido das palavras e sabermos se expressar. Uau, o Hassani acaba de nos mostrar que é um exemplo a seguir. Namoro não é só sexo, como ele acabou de dizer, ele tinha pitas. Era só de olá, correr. Mas Hassani, sabemos que acabas de lançar o teu segundo CD. Fala um pouco dele. O meu segundo CD, antes de falar do meu segundo CD, as pessoas podem dizer: segundo, o primeiro. Então, lancei o meu primeiro CD intitulado Nossas Vidas, Meu Pensar. Foi um grande sucesso também. E um dos textos um dos poemas mais populares é o poema Meus Cumprimentos. E dizer que depois não quis parar por lá, não quis parar no primeiro CD. Acabo de lançar o meu segundo CD, intitulado Meus Cumprimentos. É o CD, meu novo CD, Meus Cumprimentos. Meus Cumprimentos por quê? Porque, como eu disse, no meu primeiro CD, o poema mais destacado, mais popular, foi o poema intitulado Meus Cumprimentos. Então, preferi usar o mesmo título para representar ou para ser aquilo que é o meu segundo CD. É um poema, Meus Cumprimentos é um poema com muitas visualizações no meu canal do YouTube, com muitas visualizações no Facebook. É um poema, todo mundo que interage comigo se identifica com o poema Meus Cumprimentos. Então, não que os outros poemas as pessoas não se identifiquem, mas pela popularidade desse poema, por isso preferi dar o meu segundo CD, intitular o meu segundo CD com este poema. E teve a participações de outros poetas. Por quantos poemas é composto o teu segundo CD? Eu, de acordo com o meu slogan, diz: vamos fazer isso funcionar até que a poesia seja dançada. Eu não digo vou fazer isso funcionar, eu digo vamos fazer isso funcionar. Por quê? Porque eu sinto que não é só o poeta Hassan Ramadan, existem muitos poetas que estão aí a trabalhar para que a poesia tenha um patamar elevado, um patamar diferente do que já vinha tendo. E são poetas que também estão nessa revolução poética. Por isso eu digo, vamos fazer isso funcionar, porque eu conto com a ajuda de todos aqueles poetas, eu conto com o esforço que cada poeta tem vindo a fazer. Então, não seria muito egoísmo meu lançar um CD composto por 16 faixas ou 16 poemas, com um poema bônus, que é o poema Meus Cumprimentos, que faz parte do primeiro CD. E não faria sentido eu lançar esse CD sem a participação de poetas. Então, nesse CD participa o poeta Rá Luís, que é um poeta de Cabo Delgado, mas agora está no Maputo. Participa a poetisa Vânia Paulo Lampião, que também tem muito destaque nesse poema, nesse CD, aliás. O poeta Rogério Supinho, que fez o poema do Zicar Carimo, o filho de Cabo Delgado. Tem um poeta também, o cantor Raça Oculta. O cantor Raça Oculta participou, mas foi mais ou menos em termos de coro. Tem uma música dele que diz Roma lela vai a jama. Então eu pedi apenas o coro e instrumental, coloquei o poema lá por cima, usei o coro dele também, considero isso participação. Uma participação também especial da Marla Virgílio, que recitou o meu texto Déjà Vu, é um texto muito inédito. Mais participações, tenho participação da Amélia Chartoni, é uma poetisa de Maputo também, que fez comigo o poema Mente Estrangeira. E
eu penso que ninguém ficou por detrás. São esses. Eu fiquei por detrás, não tem a minha participação, Hassani. Não, por essa razão já estás a participar. Uau. Já estás a participar. Só de estarmos aqui a fazermos o lançamento já é participação. Quero me sentir a participar, a escutar o poema Meus Cumprimentos. Eu acredito que muitas pessoas te ouviram a dizer meus cumprimentos, mas se calhar não puderam escutar o poema. Então é muito fácil. O poema está disponível nas plataformas online. É só pesquisar Hassani Ramadan João, Meus Cumprimentos, e terá o poema versão áudio, ou pode mesmo ir ao YouTube, no meu canal, Poeta Hassani Ramadan, e terão acesso ao vídeo do poema Meus Cumprimentos. Mas que tal deixar aqui um trecho do poema, só para abrir aquela que é a nossa curiosidade? Mãe, lembra daquela moça que passava sempre de casa? A que dizia ser bem educada e que por ela era sempre cumprimentada? Mãe, aquela sempre nas capulanas de vestidos compridos, de bons modos sorridentes e de argumentos divertidos. Sim, mãe. Tentei abrir o coração dela. E era tudo luto e queimava uma vela, num silêncio de medo que a assombrava. Pelo menos não faltou pão na mesa. Não era nobreza, mas também não era pobreza. É que, mãe, ela era mesmo uma moça vaidosa, que deixou as cores do interesse servir-lhe de batom. A ganância e a vaidade plantaram novos cabelos na sua cabeça. E nessa desgraça, coloriu até a sua pele. E da fala mudou o seu tom. Deixou-me dizendo que retardei a sua vida. Daí passou de mão em mão, dando o seu osso para qualquer cão. E hoje lhe encontras em qualquer avenida. Não, mãe, não estou solteiro. Estou apenas em estado de paz. Não quero que tão cedo chores pelo enterro desse jovem rapaz. Pois relacionamentos de hoje são de faz de conta. Hoje os valores das pessoas já não contam. O que conta são os valores que têm nas contas. Isso não me conforta. Porque aqui ninguém dá sem esperar algo em troca. Mãe, sabias que o número de recenseamento militar aumentou? É, mãe. Muito obrigado. Hassani, fonte de inspiração. A fonte de inspiração, vidas. Minha vida, vida das pessoas e o que é que eu penso em torno daquilo. Por isso mesmo, o meu primeiro CD é dizer que o meu sonho é de fazer um livro, como todo escritor, todo poeta, quando começa a carreira, pensa que vou fazer um livro. Então, o meu primeiro livro, não que tenha lançado, mas quando eu pensei em fazer um livro, o título que me veio é Nossas Vidas, Meu Pensar. Mas não cheguei a fazer o livro por causa de certas dificuldades, falta de oportunidades para tal. A ser assim, eu não fiquei parado. Peguei o título que eu queria dar ao livro e dei o meu primeiro CD, Nossas Vidas, Meu Pensar, que significa que a minha fonte de inspiração, o que eu escrevo, é tudo a ver com nossas vidas e o que é que eu penso em relação às nossas vidas. Aquilo que você vive, aquilo que eu vivo, aquilo que as pessoas vivem e o que é que eu penso em torno de tudo o que vivemos. Por isso chamei o meu primeiro CD de Nossas Vidas, Meu Pensar, que se tiver a oportunidade de um dia lançar o livro, também vou dar o mesmo título de Nossas Vidas, Meu Pensar. Minha fonte de inspiração, nossas vidas. Nossas Vidas, Meu Pensar. É a fonte de inspiração do Hassani Ramadan. E o sonho dele é de escrever um livro intitulado Nossas Vidas, Meu Pensar. E eu acho que isso não está muito longe de acontecer, não é verdade, Hassani? Muito longe, eu não sei. Comecei a pensar em lançar o livro quando comecei mesmo a escrever, há muitos anos atrás. E até hoje não cheguei a lançar o livro. E custa-me dizer que não está muito longe, porque já não é muito foco, já não estou muito... Já não perco o sono, dizer que perco o sono porque não lancei livro, não. As pessoas dizem, tens um livro lançado? Não tenho livro lançado, mas tenho CD lançado. Então, para motivar a leitura, eu acredito que um livro é sempre bom, para motivar a leitura, fazer a cultura de leitura é sempre bom, mas é mais pelas oportunidades. Eu faço aquilo que é oportuno para mim.
Se é oportuno lançar CD, eu lanço CD. Se vier uma oportunidade de lançar livro, vou lançar o livro. Então, não fico preso nas dificuldades. Eu procuro soluções daquilo que são as minhas dificuldades. Tenho dificuldade disso, procuro um outro caminho. Se o plano A não está a dar certo, faço o plano B. Então, dizer que é livro que eu quero, até hoje seria um Hassan Ramadan num anonimato, não conhecido, só porque estou a guardar meus textos para fazer um livro. Não, mas tenho uma série de textos já escritos e guardados. São textos que eu nunca publiquei, são textos que não fazem parte dos meus CDs, são textos que eu acho que declamar pode não soar bem, mas num livro ficaria muito bem. Então, se existir a oportunidade de lançar um livro, estou pronto para lançar um livro, posso lançar. Caso não, ainda vou brincando com os meus CDs. E aí eu percebi que a minha intenção é apenas me expressar, levar problema dali e transmitir aquele problema de uma forma diferente, de uma forma poética. Só quero me expressar. Querendo me expressar, eu penso que fazendo áudio é mais prático. As pessoas agora estão mais com auriculares. Estando com auriculares, Hassan Ramadan na companhia, eu penso que o meu objetivo de me expressar já foi alcançado. Mas não quero dizer que o livro pode não aparecer, mas eu vou de acordo com as oportunidades. Amigo telespectador, estás a ver agora o programa Culinarte. Não se esqueça de subscrever-se ao nosso canal e ativar o sino de notificação. Hassan, eu acredito que muitas pessoas, não só acredito como conheço, muitas pessoas que veem em ti uma fonte de inspiração. Alguns até são novos poetas. Mas caso alguém queira entrar em contato com Hassan para fazer uma parceria, para participar de um poema, estás aberto a receber essas pessoas? Essa pergunta. Dizer que estou aberto para receber essas pessoas seria mesmo que dizer que qualquer um que acordar dizer que é poeta pode fazer dueto com Hassan Ramadan João. Eu tenho períodos, tenho tempo, tenho objetivos, tenho foco e tenho... Como é que eu posso dizer? Tenho metas por alcançar. Quer dizer, as metas não porque quero atingir um certo patamar, não é isso que eu quero. Quando digo metas é porque eu sei que para sair um CD desses eu tinha que usar parceiros, tinha que usar apoio, tinha que usar isso, mas eu não usei nada disso porque eu sei que pode não existir essas coisas e eu não posso me retardar. Fiz sozinho, capa e contra capa, eu mesmo fiz. A gravação dos áudios, dos poemas, eu mesmo fiz. Então, praticamente tudo aqui é de Hassan Ramadan João. Apenas uso o nome de Dafofo Produções, só para não dizer Hassan Ramadan. Dafofo que é o teu irmão gêmeo, né? Então, o Dafofo que é o meu irmão gêmeo que faz isso. E aí, dizer que, quando digo sobre metas, eu faço as coisas acontecerem de acordo com as oportunidades que tenho. Não espero coisas que podem não existir. E tem um período que eu digo que aqui quero trabalhar sozinho, quero lançar poemas apenas de Hassan Ramadan João. Esse período eu trabalho apenas para isso. Tem período que eu digo, não, agora vou receber os outros poetas e vamos fazer parcerias. Esse período eu trabalho com pessoas. E vai depender de se as pessoas interagirem comigo e dizer que não, quero fazer um poema com Hassan Ramadan João. Vai depender, se eu estiver nessa fase em que estou a acolher, ou estou mais para duetos, para acolher duetos, vai depender. Para mim eu não vejo nenhum problema. Eu queria tanto ser poeta, mas não consigo. Qual é o segredo para ser um bom poeta? O segredo para ser um bom poeta? Não existe segredo para ser um bom poeta. Apenas faça a sua arte. Não existe segredo para ser um bom poeta. Eu costumo dizer que não precisa escrever com muitos tons gramaticais, não precisa escrever palavras que as pessoas não conhecem, não precisa escrever coisas que a pessoa lê e diz, ele quis dizer o quê? Não é isso.
Para mim, um bom poeta, um bom escritor é aquele que escreve coisas e as pessoas se identificam com o que escreveu. E esse parece que estava a falar de mim. E esse parece que sabe da minha vida. Então eu chamo de... Até o Miyakoto também já disse sobre isso, já vi uma publicação dele, que fala sobre essas questões, que o ser bom escritor não é inúmeros tons gramaticais, não é escrever coisas que a pessoa vai dizer, mas quer dizer o que não? Deve ser um contrabandista de almas, quer dizer, escrever coisas que as pessoas vão se identificar, dizer, esse parece que estava a falar de mim, esse falou desse problema muito bem. E então, esse para mim é que é um poeta, não é? Já estamos a sair, por isso eu chamo de revolução poética, estamos a sair de uma fase em que a poesia era uma arte indireta, posso assim dizer. Era uma arte indireta, por quê? Porque as pessoas que faziam a poesia no tempo colonial, no tempos passados, queriam dar uma informação, mas não podiam dar a informação de forma direta porque sabiam que podiam ser repreendidos. Por isso eles tinham que usar, por exemplo, só para dizer que amanheceu. Dizem, o sol rompeu a janela e as cortinas esbranquiçaram-se pelo brilhar. Só quer dizer amanheceu, mas tinha que usar aquilo para dizer só amanheceu. Então, são pessoas que tentavam usar a poesia para transmitir uma mensagem de forma indireta para evitar ou para não serem repreendidos. Mas agora o que eu tento trazer é a poesia, a mensagem poética de uma forma direta. Então, é mais ou menos isso. Eu posso dizer a melancolia que rompia o meu ventre e caía subitamente sobre... A pessoa leu aquilo, ouviu aquilo, ainda diz, quis dizer o quê? Então não é isso que eu quero. O que eu quero é trazer histórias na poesia, trazer vidas na poesia, nos textos poéticos. A pessoa leu, acompanhou a história, sentiu a história. Quer dizer, obviamente que algumas palavras podem estar lá, alguns tons gramaticais, obviamente que as rimas nunca vão faltar, obviamente que o texto poético sempre vai obedecer à mesma regra, mas trazendo uma mensagem mais clara, uma mensagem mais óbvia. E as pessoas dizem, a poesia não pode ser óbvia, mas eu acho que se o que eu faço é óbvio, então acho que não faço poesia. Então que alguém dê nome do que faço. Yeah. E Hassan, quais são os desafios que os homens e mulheres enfrentam no ramo da poesia? Os desafios que os homens e mulheres enfrentam. Eu não estou no lugar de mulheres para dizer quais são os desafios. Então podes falar dos homens em particular. Dos homens em particular, eu acredito que cada um tem o seu próprio desafio. Cada um tem seu próprio desafio. Cada poeta é um poeta com suas dificuldades, com seus desafios, com suas oportunidades. Então, para a nossa província da Zambésia, especialmente ou particularmente Quelimane, temos problemas de poetisas. Existem poetisas, mas não se identificam como poetisas. Às vezes quero fazer um texto e acho que daria bem com uma voz feminina, daria bem com um dueto, com uma voz feminina no dueto. E procuro pessoas, outras, estou indisponível, outras, estou aquilo, outras. Então são pessoas que às vezes se intitulam de poetisas, mas não fazem valer aquilo. São pessoas que são poetisas, mas omissas, não se fazem sentir. Em relação aos homens, temos homens muito fortes na Zambésia, Guru, em todos os distritos tem pessoas que estão a trabalhar, tem poetas que estão a trabalhar a sério. E as dificuldades, como eu disse, são individuais. Para mim, as minhas dificuldades, eu penso que... Rento Júnior, tem dificuldades? Então eu acho que... As dificuldades são apenas oportunidades. Eu penso que as oportunidades que hoje tenho podem não ser as que mereço ou podem não ser as oportunidades que eu devia ter. Então, tenho minhas oportunidades, mas se existem dificuldades, são de oportunidades também. Eu acho que eu não gosto quando as pessoas vêm e dizem, não, esse talento, esse não podia estar em Moçambique. As pessoas dizem, não, quando eu te ouvi, eu pensei que você não era moçambicano. Eu pensei que era angolano, eu pensei que era de onde. Então, eu não gosto quando as pessoas
tem esses comentários. Nós automaticamente acabamos desvalorizando o que é nosso. Acabamos desvalorizando o que é nosso. Mas isso porque por um lado, eu dou-lhes razão, porque eles sabem que as oportunidades em Moçambique, muito mais para a poesia, são muito escassas. Somos pouco ouvidos, somos poucos ouvidos e as nossas oportunidades nós mesmos criamos. Nós mesmos criamos. Então, por essa razão, eu digo... as pessoas dizem, não, ele parece angolano, parece moçambicano. Não, aliás, parece de fora, não é, parece que não é moçambicano. Mas isso é porque nós ainda não aprendemos a valorizar o que é nosso. Sou moçambicano, sou da Zambésia, nasci em Mucuba, cresci em Guadala. E as pessoas têm que fazer isso. Se eu digo vamos fazer isso funcionar até que a poesia seja dançada, não é para nós na discoteca dançarmos a poesia, não. É para levarmos a poesia até um nível que a música está. Até se calhar um nível mais que a música, porque concertos de poesia são 5, 6 pessoas, mas a música é um montão de pessoas. Então é isso que eu quero, até que a poesia seja dançada, quer dizer, até que a poesia tenha um nível que a música tem. Se ouvirmos, há um concerto de poesia de Hassan Ramadani, de Obedes Lobadias, de Robertizzi, de Borges, poeta, qualquer poeta, Ra Luís, qualquer poeta que seja, há um concerto. As pessoas até encherem o pavilhão. Sim, as casas de concerto estarem cheias, lotadas, só porque vão ouvir poesia. E nós, quando temos eventos de poesia, são eventos que não é só poesia. Trazemos música acústica, trazemos um pouco de teatro, então fazemos aquele coquetel cultural. É mais ou menos isso. Então, Hassan Ramadan é moçambicano. Não vamos deixar com que as pessoas, ou não deixemos com que as pessoas usufruam do Hassan Ramadan e nós despertemos mais tarde que aquele puto era nosso depois, mas enquanto que as outras pessoas já estão a fazer o uso disso. O Hassan Ramadan, ele mesmo fala muito, que eu não sabia, o Hassan fala muito mesmo. Mas, Hassan, mesmo para terminar, como é ser poeta em tempos de Covid-19? Ser poetas em tempo de Covid-19, ser poetas... Eu acho que todos os poetas já estiveram em tempo de Covid-19. Todos os poetas já estiveram em tempos de Covid-19, porque muitos poetas que eu conheço são poetas que vivem confinados. Como eu disse, concertos de poesia são poucos, são raros. Isso quer dizer que as pessoas, os poetas, os escritores, muitos deles vivem confinados. São pessoas que escrevem nos seus quartos, escrevem durante a noite, outros cada um com o seu horário, mas estão sempre em casa, porque os concertos de poesia às vezes são muito escassos. É diferente da música. Os cantores dependem mais de shows, casamentos, os poetas ainda não... Quer dizer, um e outro já está a aparecer. O Obedes Lobadias já tem trazido essa inovação com muitos eventos, participando em casamentos. Os outros poetas também já fazem isso, mas é uma coisa que ainda eu sinto que ainda vai crescer, ainda estaremos nesse patamar onde a poesia estará dançada. E ser poeta o Covid-19 apenas trouxe apenas o medo de sair para a rua e voltar doente. Apenas o medo, mas os poetas... Eu penso que todos os poetas são pessoas que não escrevem na rua assim, ou não dependem muito da rua para fazer a sua arte. São pessoas que vivem em casa, sempre em casa, com os seus textos, escrevem em casa. E um evento de um e outro, só para não falar que eu falo muito. Eu já sei que falas muito, mas um apelo que deixas ficar para aqueles que têm o desejo de ingressar no mundo da poesia. Para todo aquele que quer fazer poesia, que faça a poesia do seu jeito, que faça isso funcionar. Quando eu digo fazer a poesia do seu jeito, o que nós queremos é inovar a poesia, fazermos uma revolução poética. Não é a Sani falou com a mãe ao telefone, você quer fazer poesia, também vem falar com a mãe ao telefone. Não é a Sani fez isso, o Obedes Lobadias falou de coisas do outro mundo, você também quer vir falar coisas do meu mundo. Então, é preciso trazermos sempre inovação. Se queremos, se nós estamos para uma revolução poética, estamos para uma poesia mais dançada, vamos fazer uma poesia inovada. Vamos criar sempre
ideias criativas, sempre ideias mais originais. Não é pegarmos textos desses, fazermos nosso texto idêntico, vamos ser sempre originais. E acredito que a poesia só estará num bom patamar se cada um de nós fizer isso funcionar. Então vamos fazer isso funcionar, cada um com uma ideia criativa, uma ideia inovadora, e a poesia vai atingir esses patamares que tanto almejamos. E assim foi o programa Culinarte. Estivemos em conversa com o poeta Hassan Ramadan João, ele que esteve aqui a falar do seu segundo CD. E o programa foi feito na Casa Blanca. Não se esqueça de inscrever-se no nosso canal e ativar o sino de notificação. Hassan, podemos terminar com um poema? Mas antes mesmo do poema, eu queria dizer que os CDs, o segundo CD já está disponível para quem quiser adquirir na cidade de Quelimane, a 250 meticais, posso assim adiantar o preço. Para as outras cidades, acrescentamos os 50 meticais de questões de transporte e não transporte, então 300 meticais para as outras cidades. Para quem quiser adquirir a cidade de Quelimane, é só contactar o 84 69 20 548, 84 69 20 548. Para outras cidades, como a cidade de Maputo, é só o poeta Rá Luís, não tenho o contacto em mente, mas a produção vai passar no seu rodapé o contacto do poeta Rá Luís para aquisição em Maputo. Me sigam nas minhas redes sociais, Instagram, Hassan Ramadan, Facebook, Hassan Ramadan João, meu canal YouTube, onde vocês podem assistir todos os vídeos dos seus poemas favoritos. É só escrever no YouTube, Poeta Hassan Ramadan, tem lá meu canal, podem subscrever para mais novidades. Há pouco tempo, ou daqui a nada, vamos lançar o nosso poema intitulado Família Acima de Tudo. É um vídeo muito bonito, então espero pelo vosso like, o vosso comentário, e vamos fazer isso funcionar. Irmão, desculpa meter-me na vossa relação. É que cansei-me de ser o lencinho de lágrimas desta confusão. Não sei se a amas de verdade, ou de verdade amas alguém por aí e queres apenas diversidade. Como queres que seja chamado, se nem sabes cuidar de um coração? Aí exige que de amor, príncipe seja chamado. Cunhado, tuas atitudes já me chamam a atenção. Pois ela chora, chora cada dia, e tu aí nos cantos, banhado de alegria. Os lamentos diários desta mulher são comoventes, e o barulho daqueles sussurros interrompidos por sons lacriminosos eram enfurecidos de sentimentos delinquentes. Ela disse para mim: achas que tenho cara de 14 anos? Eu sou mulher acordada, tenho planos, e nessas cinzas da vida eu já fui a chama. Então que ele desperte para se ver, e não queira iludir-me dizendo apenas que me ama. Pois para mim, é preciso ver para crer. Eu já ouvi coisas de arrepios e espantos, mas depois chorei pelos cantos, sem nenhuma atenção. Estas cicatrizes que vês são resultados de uma pobre relação, que felizmente engrandeceram esse ingênuo coração. Eu também tenho sentimento e sou pessoa. Eu sou de carne, eu sou de osso, então por que ele tanto me magoa? Me faz de brinquedo e amanhã será um. Se alcançou o objetivo, então vá, sem problema nenhum. Ela até chamou-te de machista. E eu que nem sei o que isso significa, mas concordo, pois parece-me que te sentes o único passageiro a bordo. Mas um dia, nesse porto seguro, verás navio. Daí sentirás cada migalha do frio, nas noites em que as miçangas estarão fechadas para o teu fio. Diz que os seus erros ela carrega a culpa. És o único de comportamento duvidoso e ela que é a prostituta, seu filho da... Mesmo fora da cama, ela está sempre embaixo. Nunca está certa porque te achas macho. E quando ela chora, porque é emotiva, mas nada fazes que a motiva. E de tanta mágoa, hoje ela diz que os homens são todos iguais. Vêm de mansinho, te comem e viram canibais. E daí vão trocando os pães, os ossos pelos pães. Até nem sabem ser cães. Aí exagerou um pouco. Mas isso é porque ages feito louco. Irmão, sabes quantos homens existem no mundo? Desprezados, mal falados, até mal vistos por este comportamento imundo. Seja homem, valorizando quem te faz mais homem. A mulher. Seja homem. Lencinho de lágrimas, Hassan Ramadan João. Muito obrigado.
Alô? Saudações, irmão. Como tens passado? Estou ótimo, graças a Deus. E aí? Cá tudo bem se hoje fosse ainda passado. É tanta confusão e as rugas deixaram-me amarrotado, mesmo enquanto passado. Gostava apenas de saber como vão as coisas por aí, já que te importas menos com o que se passa aqui. O passado presenteou-te com um presente divino, pena que o mesmo não te faz presente nas vidas dos que jamais foram ausentes na tua, desde que eras menino. Sei que há momentos que parece ter-vos abandonado, mas eu saí de casa com a intenção de movimentar tudo que aí está parado. Estou contra o tempo porque este traiu-me. Há meses tivemos que ficar separados. Acredite que há de voltar, apesar de ser um dia incerto, por causa dos obstáculos que ainda não foram superados. Não estou presente fisicamente, mas quase todos os dias estamos conectados. Afinal, o que se passa? E eu que só queria saber como as coisas vão, como é que é a vida na capital, como é que os teus estudos estão, falar um pouco de coisas de coração, apenas jogar conversa fora com um irmão. E tu estás sempre, porque não, tenho estado muito ocupado, porque trabalho aqui e acolá, ora são brochuras por ler, defesas por ter, ora estás cansado que não teve tempo suficiente para dormir e sempre em murmúrios nas bibliotecas. E os únicos minutos que tens para a família é só para dizer que estás ocupado. E um dia X, quem sabe, retornará a chamada. E jamais. Sobre aqueles trabalhos de que falava, eram apenas projetos. Aqui até para respirar não se respira de qualquer jeito. Tudo é caro, até pedido de endereço é cobrado. Se demoro, é para as oportunidades que tenho esperado. É que lancei alguns documentos, quem sabe, um dia serei amparado. Tenho trabalhado em alguns estabelecimentos. Eu, por causa desta vida de desemprego, quase que arriscava carregar cimentos, mas abracei o emprego de procurar emprego. Diariamente luto com as ruas tentando ver onde bater portas, e de tanto caminhar, não paro de orar, rogando que a minha sola não pise um prego. E da última vez que ligaste para os nossos pais? A conversa foi submersa nos inúmeros tons gramaticais, quando falavas que a soma dos dias te tem resultado num total marasmo e a gravidade da vivência desautoriza um espaço. Assim os movimentos se tornam retilinearmente uniforme nos problemas insolúveis por simples cálculos de terceiros. Eles apenas sorriram como se tivessem percebido algo. E eles que só queriam saber se recebeste a encomenda que enviaram nas férias com aquele colega teu de curso e saber se virás pelo menos nas últimas férias deste teu 4º ano em curso e não para ouvirem este teu arrogante discurso. Percebo. E sobre os tons gramaticais? Diga a eles que queria apenas mostrá-los que além de estudar Max Weber e Blaise Pascal, beijei muitas línguas, mas não é a razão de esquecer a minha língua local. E as encomendas? As encomendas então? Sim, mano. Recebi tudo, e até do que não foram capazes de me enviar. Recebi cumprimentos daqueles vizinhos com olhares de feitiço, abraços dos tios que só chegam em casa na minha presença, e uma carta daquela tia que queria que eu casasse a sua filha Esperança. Diz que estou a demorar de chegar, porque ainda espera ver-me colocando no dedo da sua filha uma aliança. Ainda ontem o papá perguntou por ti antes que ele fechasse os olhos para a eternidade, lá no Hospital Central. E de todas as outras informações fúnebres que ignoraste, ontem o nosso pai foi o personagem principal. Não me diga. Sério? Tinha mesmo que partir sem despedida? Ou o adeus estava naquela chamada que encontrei perdida? Diga que não sentei o corpo antes da minha chegada. Todo o dinheiro de mesada nestes últimos dias ainda tem de sobra. Hei de cancelar todos os encontros marcados e vou pegar o voo noturno para dar o último adeus. E antes mesmo que ele partisse? Lembrou-se apenas de ti. Quis saber se os benefícios da Bolsa dos Combatentes ainda eram os mesmos. Disse que a família espera por ti nesta pobreza. Tu, como sendo o mais velho de casa. Percebo. E a mamã? A mamã sabe apenas chorar, como se tu também fosses um defunto. E não me diga. Mano, Sim. só quero que saibas que amanhã tu podes não ser para nós um assunto. Quer saber? Alô? Alô? Mano? Esse poema parece ter escritos para mim. Eu tenho os irmãos que não sei saíram quantos anos da família, nunca voltaram.
nunca procuraram saber nada de casa. Alguns, quando são encontrados pelas pessoas de cada zona, eles, quando são perguntados por que não voltam para casa, eles desaparecem, simplesmente dizem que não deixaram nada. Ai, quanta saudade deles. Obrigada pelo poema. Família acima de tudo. Poema de Hassan Ramadani João, Ira Luiz. A água já tem sabor. Vamos fazer isso funcionar até que a poesia seja dançada. 2000 arte. Dançou só pra lição.